Seguindo aqui o slide, o fim do governo provisório, ela se dá justamente quando o Vargas anuncia a Assembleia Nacional Constituinte em 1933. Nessa Assembleia Nacional Constituinte, ela vai ter alguns ganhos, inclusive no quesito cidadania, onde as mulheres elas passaram também a ter direito de voto. A Carlota Pereira de Queiroz, uma médica paulista, ela participa dessa Assembleia Constituinte e também será eleita a primeira deputada do Brasil pelo estado de São Paulo. Ou seja, há um protagonismo das mulheres nesse sentido. Lembrando também que as mulheres passarão, nessa Constituição, terá agora direito ao voto, que a princípio seria em 1938, porém, com a ditadura do Estado Novo, essa eleição ela fica adiada para a eleição de Dutra, quando Vargas renuncia do seu cargo. Então, um dos legados, talvez o mais importante, da Revolução de Constitucionalista de 32 é justamente a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. O Brasil tinha apenas uma Constituição até então, que havia sido votada em 1891 com a proclamação da República. Até então já estávamos na terceira década do século XX e essa Constituição ela já não atendia às mudanças sociais que haviam acontecido no Brasil. Então, essa Constituição ela acaba sendo um marco histórico dentro da democracia. Todavia, quando é convocada essa Assembleia Nacional Constituinte, esse mesmo grupo ele é escolhido, ou parte dele, né, um terço desse grupo é escolhido pelo próprio Getúlio Vargas, que tinha a missão de votar a nova Constituição, mas também tiveram a missão de escolher indiretamente quem seria o presidente do Brasil entre os anos de 34 e 38. Lembrando que Vargas consegue compor uma significativa parte dessa Constituinte, ele assim também consegue renovar o seu mandato, agora de forma indireta, né? No caso, a primeira eleição ele foi derrotado, porém assumiu de forma provisória. Nesse segundo mandato, quem lhe coloca no poder é a Assembleia Constituinte de forma indireta. E o mandato do Vargas estava previsto até o ano de 1938. Todavia, ele não irá conseguir finalizar, porque ainda em 37 ele vai iniciar o Estado Novo. Né? Então, dentro desse período, que nós chamamos de governo constitucional, ele se dará entre os anos de 1934 e 1937. Aí você me pergunta, mas professor, o que é que tem de tão importante durante esses anos de 1934 e 1937? É exatamente isso que a gente vai ver na aula de hoje. Dentre essas questões, dos pontos que é importante destacar é a definição que o mandato presidencial passaria a ter 4 anos e não haveria a necessidade de ter um vice-presidente. Dentro desse propósito, esse governo constitucional, ele dará, como já falei anteriormente, direito ao voto às mulheres, mas, além disso, haverá agora também uma justiça eleitoral e, talvez, o maior pedido da população civil, sobretudo os marginalizados, clamavam pela possibilidade do voto secreto. Lembrando que o voto, até então, era um voto aberto, por isso que a política do café com leite permaneceu durante 36 anos no poder, muito em função do fato de não haver uma transparência, não haver uma honestidade, não haver uma clareza no processo eleitoral que se dava durante aquele período, certo? Então, o Vargas também vai instituir o ensino primário gratuito e obrigatório,
lembrando que ele já havia criado o Ministério da Educação e ele passa também a investir na educação não só apenas como um líder, mas também como um projeto político. Ele entendia a educação como uma alavanca para o desenvolvimento do Brasil. É impossível o Brasil pensar em se modernizar se ele não pensasse também em investir em educação, e também ele determina que o primeiro presidente seria eleito pela própria Assembleia Constituinte. No caso, o beneficiado da ocasião seria ele mesmo, Getúlio Dornelles Vargas. E ele consegue renovar o seu mandato, lembrando que na época não existia a ideia de reeleição. A reeleição é um artifício que vai ser utilizado a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, certo? Aqui existe uma charge bem interessante do Belmonte, de 1934, né, mostrando a passagem do poder, né, no caso aparece: meus senhores, agora o senhor chefe do governo provisório vai transmitir o governo após as formalidades legais ao presidente constitucional da República, e aparece Vargas agora repaginado, com fraque, com a faixa de presidente e com a barba postiça, com cabelo e também óculos, mostrando que agora Vargas ele teria uma outra postura, porque agora estava numa outra condição. Agora Vargas ele tinha uma Constituição a responder, uma Constituição a tentar preservar. E durante esse período, de 34 a 37, você vai começar a se deparar com grupos políticos antagônicos, mas que já começavam a se despertar pelo próprio movimento geopolítico que a gente se deparava na ocasião. Lembrando que a Revolução Russa ela vai fazer com que movimentos mais à esquerda se mobilizem em defesa dos direitos da classe trabalhadora. E um dos grupos dos quais nós iremos falar hoje é justamente a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que tinha valores comunistas, que tinha como seu presidente Luiz Carlos Prestes, o mesmo Luiz Carlos Prestes que liderou a Coluna Prestes, e a figura na qual nós falaremos durante todo o século XX. E oposto aos valores da Aliança Nacional Libertadora, nós teremos a Ação Integralista Brasileira, que foi fundada em 1932 pelo Plínio Salgado. A Ação Integralista Brasileira ela vai justamente trabalhar a partir de características fascistas que já ganhavam corpo na Europa, como o fascismo italiano, o nazismo alemão, onde valores autoritários, valores segregadores, pessoas que se posicionam de forma violenta e se vestiam de forma, inclusive, uniformizada, com camisas verdes, com o sigma amarrado no braço, como se fosse assim, paralelamente, como se fosse uma suástica. Caso você quisesse fazer uma comparação livre com os nazistas, o sigma tinha esse mesmo símbolo para os integralistas brasileiros na ocasião. E esses movimentos eles vão disputar mentes e corações da sociedade brasileira durante esse período chamado de período do governo constitucional do Vargas, certo? Em maio de 1937, a AIB ela vai lançar o Plínio Salgado como candidato à eleição presidencial, certo? Já existiam, inclusive, dois candidatos, o Armando Salles de Oliveira, que ele era oposição ao governo do Vargas, e o José Américo de Almeida, que era apoiado, supostamente, pelo Vargas. E, correndo por fora, o Plínio Salgado, que pretensamente pensou em se candidatar durante aquele período. Lembrando
que o Plínio ele gostava muito dessa ideia de que dos nazistas e dos fascistas, dos quais nesse período existia um partido único. E o Plínio Salgado entendia que o partido único poderia ser justamente formado pelos integralistas, certo? Porém, a eleição presidencial que estava prevista para 1938, ela não vai acontecer. E a eleição, pelo fato de não acontecer, ela não acontece porque no dia 10 de novembro de 37, o Vargas institui a ditadura do Estado Novo. E, obviamente, onde há ditadura não há eleição, não há liberdade, não há voto, não há democracia. Né? Então, o governo Vargas, ele ainda tinha uma postura autoritária, apesar da Constituição. Então, é importante sempre destacar esses pontos, certo? Então, é importante também entender quais eram as propostas e os campos políticos que atuavam tanto a AIB quanto a ANL. Como eu já falei, a ANL, que tinha ideais comunistas, tinha uma preocupação com a ideia da reforma agrária, como também assim foi na Revolução Russa, tinha uma característica popular e defendia a nacionalização das empresas e o cancelamento da dívida externa brasileira, que já se avolumava naquele período. E os integralistas tinham ideias e valores fascistas, antiliberais, antidemocráticos e ultranacionalistas. E também é importante destacar que eles defendiam um Estado forte, mas um Estado integral, ou seja, que ele tivesse uma organicidade com a figura do seu líder, né? Ou seja, essa ideia de valorizar o seu líder, de cultuar o seu líder, era uma característica fascista italiana, nazista alemã, que também fora copiada pelos integralistas brasileiros, que obviamente defendiam a ideia do Partido Único. Então, esses modelos da AIB também tinham uma outra característica que não está no slide, que era justamente serem anticomunistas, ou seja, a ANL era não só um adversário, mas para os integralistas eles eram vistos como inimigos. Então, daí vocês percebem a gravidade das situações que estavam postas naquele período. Aqui a gente tem algumas imagens que retratam um pouco a ideia da ação integralista brasileira, que inclusive chegou a ter 600 mil filiados, num período, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente quase 2 milhões de pessoas votaram na eleição de 1930, né, na eleição na qual o Getúlio Vargas foi derrotado e o Júlio Prestes foi eleito, porém não assumiu. Foram aproximadamente 1 milhão e 750 mil votos. E, vocês terem uma ideia aí, já são 600 mil filiados, ou seja, é um contingente muito significativo em comparação à quantidade de pessoas que tinha direito a voto na ocasião. Então, você vê aí mulheres que também estavam inseridos nesse processo de inserção social na década de 30. Importante dizer que a mulher, à medida que ela tem direito a voto e também ao mercado de trabalho, elas acabam entrando no espaço que nunca mais elas vão sair. Então, a década de 30 ela vai ser fundamental para o desenvolvimento e para a ocupação dos espaços das mulheres no espaço público, porque o espaço privado já era consolidado. Então, aqui mais ao lado você tem o Plínio Salgado, né, de camisa verde, que era o símbolo deles. Aqui embaixo, né, a saudação que era feita por eles, que era o Anauê, né, o sigma, que era o símbolo da matemática, né, essa ideia, o Anauê pelo bem do Brasil, nacionalismo integralista, e era defendido essa tríade, né, Deus, pátria e família, era a tríade que era defendida pelos integralistas durante aquele período. No outro lado, como já havíamos dito, de características completamente diferentes, a gente vai ter a Aliança Nacional Libertadora, que chega a ter 100 mil filiados, né? Lembrando que eles
buscavam essa aproximação com a classe trabalhadora, com o trabalhador rural, e também tinha na figura do seu líder, Luiz Carlos Prestes, um militar que se destacou na coluna Prestes e conheceu o Brasil todo e conheceu uma realidade de pobreza, de escassez, de carestia muito grande, que inclusive dá a ele essa condição de pensar o Brasil a partir de uma perspectiva nacional e não mais a partir de uma condição localizada e específica. Então, aqui temos o outro ponto, a Aliança Nacional Libertadora. Dentro desse propósito, o governo provisório ele tem algumas características muito particulares, como, por exemplo, o fechamento do regime, a perseguição aos comunistas e o golpe de Estado. Né? Ou seja, havia uma preocupação muito grande do Vargas de que o seu candidato, José Américo de Almeida, não pudesse conseguir ser eleito. Havia essa insegurança na pessoa do Vargas. E o Vargas começa a pensar uma estratégia para que ele pudesse permanecer no poder dentro das condições que estavam postas a ele naquele período. Então, o que é que vai acontecer? Luiz Carlos Prestes, ele, de forma clandestina, retorna ao Brasil dentro desse contexto. E, em 1935, ele tenta dar início ao que ele chama de intentona comunista. Luiz Carlos Prestes, que já tinha vindo da Europa, onde havia conhecido e se relacionado com Olga Benário Prestes, a mesma personagem do filme, do livro, que talvez vocês já tenham ouvido ou assistido até. Olga Benário, que era judia, posteriormente, durante o período do nazismo, será entregue pelo próprio Getúlio Vargas aos nazistas a ser morta num campo de concentração. Mas isso aí a gente vai poder falar mais à frente quando formos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, dentro desse contexto, a intentona comunista ela acaba se tornando uma pedra no sapato do Getúlio Vargas. E aí ele, obviamente, vai tentar reprimir esse movimento e vai, inclusive, colocar a ANL dentro de uma condição de ilegalidade. Né? Então, essa lógica autoritária do Vargas, ela vai ser, no primeiro momento, direcionada à ANL. Inclusive, o Plínio Salgado vai achar que isso é uma condição exclusiva e depois o próprio Vargas também vai impor seu autoritarismo sobre a AIB. Então, dentro desse contexto, a intentona comunista que vai tentar promover um golpe no Brasil, destituindo Vargas do poder e implementando o regime comunista no Brasil, ela não vai ter muitas adesões e, obviamente, ela vai ser sufocada pelo próprio governo do Vargas. E aí o que é que vai acontecer? O Vargas, percebendo todo esse movimento, em 1935, ele vai decretar a Lei de Segurança Nacional. O que seria isso? Após esse modelo frustrado da intentona comunista, o anticomunismo, que já era um sentimento que pairava não só o Brasil, mas o mundo, muito em função dos avanços da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na Europa, havia uma preocupação de que esses ventos comunistas chegassem à América, sobretudo à América do Sul. Imagina o Brasil, um país continental, tendo características comunistas, isso iria abalar a geopolítica mundial. E aí, o capitão Olímpio Mourão Filho, vou repetir, o capitão Olímpio Mourão Filho, ele vai criar um factoide, uma fake news, dizendo que os comunistas tinham um projeto
de destituir do poder o Vargas, inclusive, isso já tinha, inclusive, um jornal, só que o jornal, na realidade, ele existia, mas era apenas uma matéria fictícia. E é justamente aí que o Vargas vai se utilizar desse argumento de que há uma eminente possibilidade de o Brasil se tornar um país comunista, que o Vargas vai dar um alto golpe. Como assim, professor, um alto golpe? Ele vai promover um golpe no próprio governo, certo? Que é justamente fundamentado no que ele chama de Plano Cohen, que é justamente um suposto plano de conspiração comunista que incitava a derrubada do governo de Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas, com o Plano Cohen, que, só reforçando, era um documento forjado que relatava a preparação de uma ofensiva comunista que nunca aconteceu. E, inclusive, foi a base para o governo pedisse ao Congresso o retorno ao estado de guerra que havia sido suspendido. E, com esse argumento, o Getúlio consegue fazer tudo aquilo que ele sempre sonhou. Primeiro, ele fecha o Congresso. Segundo, ele suspende a Constituição de 34. E terceiro, ele instaura a ditadura do Estado Novo. Ou seja, ele volta agora com mais experiência, ele volta às condições muito parecidas das quais ele estava em 1930, quando ele assumiu o governo provisório. Ou seja, sem Congresso, sem Constituição e agora instituído dentro de uma lógica ditatorial, certo? Então, o Estado Novo, que é o tema que nós iremos dar prosseguimento, foi justamente esse período autoritário da nossa história, que vai durar de 37 a 1945. E esse período do Estado Novo, ele vai, obviamente, ter uma característica centralizada e também lideranças políticas e militares, né? Então, o Vargas ele vai se fortalecer a partir dessa centralidade de poder. Vai voltar a governar por decretos, como assim ele fez no período do governo provisório. Ele vai voltar a nomear governadores, certo? No caso, os interventores estaduais. Ele também vai proibir greves, ele vai instituir censura à imprensa, ele vai restabelecer um artigo de pena de morte, que não é utilizado, mas vai fazer parte da sua Constituição. E também ele vai perseguir os dois grupos que eram opositores a ele até então, que eram os comunistas e também os integralistas. Então, é dentro dessa lógica de repressão, violência